Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é a parte importante para essa pregação, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Essa mensagem, ela funciona como um suplemento da última pregação, na qual nós respondemos como você pode e deve perdoar quem te fez o mal. E sendo que na semana passada você aprendeu como e quando você deve estender o perdão a quem te prejudicou, nessa mensagem você vai aprender a como não perdoar quem te fez o mal. Existe uma forma correta de perdoar, existe uma forma errada de perdoar aquele que te fez o mal. Assuntos que nada tem a ver com perdão. Você vai pensar, o que o João está falando dessas coisas? Sendo que ele está dizendo que essa pregação é um suplemento da pregação passada na qual nós tratamos acerca do perdão. Então vai parecer por um momento que nós estamos tratando de assuntos que nada tem a ver com perdão, mas fique tranquilo, porque esse aparente desvio que nós vamos fazer é necessário para que você entenda como não perdoar quem te fez o mal. E o desvio do assunto começa exatamente agora. Tramita no Senado Federal imbecis que já foram propostos por algum congressista brasileiro. E para vergonha da igreja cristã e do próprio Senhor Jesus, esse projeto de lei ele foi apresentado por um irmão nosso, o deputado federal, pastor Sargento Isidoro. O PL 4.606 de 2019 pretende vedar, impedir qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos. Esse projeto de lei, eu vou repetir, ele pretende impedir qualquer alteração, adaptação, edição, supressão ou adição aos textos da Bíblia Sagrada, mantendo a inviolabilidade de capítulos e versículos. E segundo eu entendo, e segundo a Bíblia nos ensina, esse projeto de lei é um dos projetos de lei mais imbecis que já foram propostos por algum senador ou deputado federal. Um dos problemas causados por esse projeto de lei é que, se aprovado e se de fato feito cumprir, ele vai inviabilizar revisões ou correções. Nós não estamos aqui nos referindo a correções e revisões que corrijam erros ortográficos ou gramaticais. O texto bíblico deve, por vezes, ser revisto
ou corrigido com respeito à sua tradução, tanto do hebraico do Antigo Testamento quanto do grego do Novo Testamento para o nosso português. Por que isso é necessário? Isso é necessário porque, às vezes, vão, mas eles podem fornecer evidências textuais adicionais que levem a crítica textual bíblica a reconsiderar a leitura de determinadas passagens. Isso, como consequência, pode ensejar revisões no texto base. Texto base aqui seria o texto ou hebraico ou grego, utilizado pelas traduções bíblicas e, por consequência, correções nessas. Além disso, a compreensão do campo semântico de determinadas palavras. O que é campo semântico? Campo semântico é a abrangência da gama de significados que certas palavras podem adquirir. Por exemplo, um exemplo bem simples de entender. Pense na palavra nossa portuguesa, caso. Ela pode ter vários significados, né? Ela pode se referir, por exemplo, à conjugação na primeira pessoa do singular, no presente no indicativo do verbo casar. Eu caso. Mas caso também pode se referir a, de repente, um romance que um homem casado está tendo. Ele está tendo um caso. Caso também pode se referir a uma investigação policial. A polícia está investigando o caso tal. Então, uma palavra, ela pode ter vários sentidos, vários significados diferentes, a depender do contexto onde ela é usada. Isso é verdade também com respeito às palavras da Bíblia. E aqui eu estou pensando não no português, eu estou pensando aqui no hebraico, eu estou pensando no grego. Como é que os estudiosos descobrem o significado de palavras antigas? Sabe o que eles fazem? Eles analisam como essas palavras são usadas em textos antigos. Então nós temos palavras, por exemplo, no grego antigo, do Novo Testamento. Como é que os estudiosos eles descobrem o significado dessas palavras? Bom, eles observam como essas palavras são usadas na Bíblia. Pensando no grego, eles observam como essas palavras são usadas no Novo Testamento grego. E como também existe uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico, eles analisam como essas palavras são usadas na Septuaginta. E a partir da análise de como essas palavras são usadas, eles vão chegando ao significado dessas palavras. Eles vão chegando ao chamado campo semântico, a gama a abrangência, no caso, a gama de significados que essas palavras podem assumir, dependendo do seu contexto. Agora, existem palavras que ocorrem poucas vezes na Bíblia. E, de novo, eu estou pensando hebraico e grego. Se elas são usadas poucas vezes, é difícil de chegar a uma conclusão acerca do seu significado. Então, o que é feito? É feita uma análise de como essas palavras eram usadas em textos extra-bíblicos, em textos antigos também, mas que não pertencem à Bíblia. Como, por exemplo, os filósofos usaram essas palavras. Como os historiadores gregos usaram essas palavras. Como essas palavras eram usadas nos documentos oficiais das várias cidades gregas.
E a cada novo ano, novos documentos antigos, extra-bíblicos, são descobertos. E à medida em que esses textos antigos extra-bíblicos recém-descobertos são estudados, isso pode levar a revisões do significado dessas palavras que são usadas, que pouco aparecem no texto bíblico. Isso pode, não necessariamente, mas isso pode ensejar uma nova tradução. A descoberta, talvez vocês não tenham ouvido falar, mas existe uma descoberta muito importante no início do século XX. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto permitiu comparar versões muito mais antigas do texto hebraico do Antigo Testamento do que o texto que se tinha então. O texto hebraico do Antigo Testamento que se tinha até então era um texto que tinha origem na Idade Média. Mais ou menos, o texto hebraico que se tinha sido editado mais ou menos ali pelo ano 1000 da nossa era. 1000 depois de Cristo, na Idade Média. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto permitiu comparar essa versão da Idade Média, do texto hebraico, com uma outra versão do texto hebraico que nos remete ao tempo de Jesus, ou até mesmo antes de Jesus. E essa comparação ocasionou, em alguns casos, mudanças no entendimento e tradução de determinadas passagens bíblicas. Então, esse é um dos problemas causados por esse projeto de lei. Se aprovado e se de fato cumprido, ele vai inviabilizar revisões e correções do texto bíblico. Outro problema é a submissão do texto bíblico ao controle e tutela do Estado. Quando se faz uma lei dessas, dizendo, olha, nós estamos proibindo qualquer alteração, modificação, não sei o que e tudo, o que está se fazendo na prática é submetendo o texto bíblico ao controle e tutela do Estado. A partir de agora, o Estado controla a Bíblia. E se o Estado controla a Bíblia, o que o Estado não vai fazer com a Bíblia? Mas o problema não é esse, na verdade. Ao submeter o texto bíblico ao controle e tutela do Estado, essa submissão extrapola os limites das esferas de soberania sobre as quais Jesus domina. E você está pensando, o que essa expressão, esferas de soberania, o que ela significa? Essa expressão, esferas de soberania, ela foi cunhada por Abraham Kuyper. E ele usou essa expressão para descrever o domínio soberano de Jesus sobre o universo, sobre a realidade. Abraham Kuyper, ele fundou na Holanda a Universidade Livre de Amsterdã. E no discurso inaugural dessa universidade, ele afirmou o seguinte, num determinado ponto: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não chame é meu. O que ele está afirmando é o seguinte: não existe nada nesse universo para o qual Jesus não aponte e diga é meu. Ou seja, tudo pertence a Jesus. Tudo é de Jesus. Tudo o que existe pertence a Jesus. E essa afirmação de Kuyper concorda com o que Jesus afirmou antes da sua ascensão aos céus,
né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A versão de Kuyper dessa afirmação de Jesus é: não existe centímetro quadrado na nossa realidade humana que não pertença a Jesus. Não existe um centímetro quadrado da nossa realidade humana acerca do qual Jesus não diga é meu. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E Abraham Kuyper descreveu esse domínio universal de Jesus em termos de esferas sobre as quais Jesus exerce o seu domínio, a sua soberania, de modo que nenhuma esfera, seja o Estado é uma esfera. Seja a igreja é outra esfera. Seja a família é outra esfera. Ou a economia, as artes. Nenhuma esfera possui soberania ou autonomia própria, intrínseca ou originária. Ou seja, todas as esferas existentes, seja o Estado, a igreja, a família, as artes, a economia, foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo, e devem ser geridas e administradas segundo as determinações de Cristo na Escritura. De modo que a igreja não pode fazer aquilo que ela bem entende. Não, a igreja deve ser gerida, administrada e fazer aquilo que Jesus determinou na sua palavra. O Estado não pode fazer aquilo que ele bem entende. O Estado deve, em submissão a Jesus, fazer aquilo que Jesus ordena na sua palavra. Por quê? Porque Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. As famílias não devem fazer aquilo que elas bem entendem. Elas devem, em submissão a Jesus, fazer aquilo que Jesus ordena que elas, as famílias, façam. As artes, elas não podem ser aquilo que o artista quer que ela seja. Como é essa nossa arte pós-moderna, né? Os nossos artistas pós-modernos, eles pegam uma banana, pegam uma fita durex, colam a banana numa parede com uma fita durex e chamam isso de arte. Ou então, teve um artista que colecionou os dejetos que o seu corpo excretava, as suas fezes e a sua urina. E ele guardou isso em recipientes de vidro, e então ele expôs como arte. As suas fezes e a sua urina, arte. Não. A arte, seja ela em forma de música, pintura, escultura, teatro, literatura, o artista, ele não pode fazer aquilo que ele bem entende. O artista, em submissão a Jesus, deve fazer a sua arte, a sua obra, conforme Jesus ordena na sua palavra. A economia também não pode ser aquilo que os economistas bem entendem, ou, como é o caso no Brasil e, na verdade, no restante do mundo, a economia é aquilo que os políticos bem entendem, né? Aquilo que o presidente bem entende, aquilo que o ministro da Fazenda bem entende, aquilo que o presidente do Banco Central bem entende. Não. A economia, ela foi criada em Jesus, por Jesus e para Jesus. De modo que a economia deve ser gerida e administrada segundo Jesus determina na Escritura.
Então, de novo, todas as esferas existentes, seja o Estado, a igreja, a família, a economia, as artes e todas as demais esferas, tudo isso foi criado em Cristo, por Cristo e para Cristo, e tudo isso deve ser gerido e administrado segundo as determinações de Jesus na Escritura. E Jesus determinou na Escritura que é a igreja e não o Estado que deve se ocupar da preservação da Escritura. E isso pode ser verificado rapidamente a partir da leitura de duas passagens bíblicas. Vocês podem abrir comigo em Romanos 9. Não se preocupe que daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver com perdão. Romanos 9, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 5, Romanos 9, 1 a 5. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema, maldito em Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, os quais é a adoção de filhos, é a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Até aqui. Também Mateus, capítulo 21. Mateus 21, versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou aos lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Paulo afirmou em Romanos 9 que Deus concedeu a Israel a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deus concedeu a Israel essas coisas, esses privilégios, e esses privilégios são apenas conhecidos mediante a Escritura. Então a gente pode concluir que Deus concedeu a Israel a Escritura. Israel deveria cuidar da Escritura e preservar a Escritura. E Jesus afirma que por rejeitá-lo, Israel perdeu o reino de Deus. E o reino de Deus foi dado a uma nação que efetivamente produziria os seus frutos. E essa nação recebe o nome de igreja. Sendo que a Escritura, com todos os seus privilégios, foi colocada por Deus primeiro aos cuidados de Israel, e sendo que o reino de Deus foi tirado de Israel por Jesus e concedido por ele à sua igreja, segue-se que é por determinação de Cristo que a igreja deve se ocupar com a preservação da Escritura, e não o Estado. A Escritura foi primeiramente entregue a Israel, e o reino foi tirado de Israel. Porque Israel rejeitou Jesus. Na parábola que Jesus está contando aqui, os líderes de Israel, eles matam o Filho de Deus porque eles não querem entregar ao Filho de Deus os frutos que são devidos ao Filho de Deus. E eles dizem: vamos matar o Filho para que a herança seja nossa.
Jesus conclui dizendo: bom, sendo que é assim que vocês estão me tratando, eu vou tirar o reino de Deus de vocês. Eu vou dar a uma outra nação, a igreja, e ela vai produzir os seus frutos. Então, repetindo de novo aqui o argumento. Sendo que a Escritura, com todos os seus privilégios, foi colocada por Deus aos cuidados de Israel, e sendo que o reino de Deus foi tirado de Israel por Jesus e concedido por ele à sua igreja, segue-se que, por determinação de Jesus, é a igreja que deve se ocupar com a preservação da Escritura e não o Estado. Ao Estado, conforme nós vamos demonstrar ao longo dessa pregação, ao Estado pertence uma única responsabilidade. Não é preservar a Escritura. A responsabilidade do Estado não é preservar a Escritura. A única responsabilidade do Estado é punir justa e adequadamente os criminosos, para deste modo proteger os seus cidadãos que fazem o bem. Então, são pelo menos duas razões pelas quais se percebe a imbecilidade desse projeto de lei número 4.606 de 2019, proposto, infelizmente, pelo deputado federal pastor Sargento Isidoro. A primeira razão é que, se aprovado e de fato feito cumprir, esse projeto inviabiliza revisões e correções necessárias do texto bíblico. A segunda razão é que, ao tornar-se lei, essa proposta viola os limites das esferas de soberania sobre as quais Jesus domina ao submeter o texto bíblico ao controle e tutela do Estado. É a igreja submissa a Jesus que deve se ocupar da preservação da palavra de Deus. Já o Estado, também submisso a Jesus, deve se ocupar não da saúde, não da educação, não da economia, não das artes, muito menos da preservação da palavra de Deus. O Estado deve se ocupar unicamente da punição justa e adequada dos criminosos para proteger os seus cidadãos que fazem o bem. Note que a maioria das coisas que serão discutidas nesse ano, que é um ano de eleição, não é responsabilidade do Estado, de acordo com Jesus. Não, nós queremos saúde melhor, uma saúde de qualidade, a gente quer ir na UPA e não ficar esperando horas e horas lá na UPA e depois, ainda quando é atendido, ser atendido por um médico que não está nem aí para descobrir de fato o que está errado conosco. Você não vê Davi implantando um plano de saúde para Israel, né? Ou então a economia, não, porque a economia está ruim, está difícil, a inflação está cada vez maior, o nosso dinheiro vale cada vez menos. Você não vê Davi criando uma casa da moeda para imprimir dinheiro em Israel, né? Você não vê Davi nomeando um ministro da fazenda para administrar a economia de Israel, né? Você não vê Davi nomeando um presidente do Banco Central de Israel também para gerir a economia. Por que Davi não fez isso? Por que Salomão não fez isso? Porque não é da competência do Estado fazer isso. Ou então a educação, não, porque a educação está uma porcaria, os nossos filhos eles vão para a escola e não estão aprendendo nada. Pois é, mas não é a função do Estado educar as crianças. Quanto de imposto nós pagamos? Qual a porcentagem do teu salário vai direto para o governo em impostos? Um monte,
né? Por que vai um monte de dinheiro? Porque o Estado tem que cuidar da nossa saúde. Porque o Estado tem que cuidar da educação dos nossos filhos. Porque o Estado tem que fazer manutenção das estradas, então tem que pagar IPVA. E outros impostos ligados a um veículo automotor. Porque o Estado tem que gerir a economia. Se o Estado brasileiro fizesse apenas aquilo que Deus ordena que o Estado faça, que é a segurança pública, de fato nós teríamos segurança. O nosso dinheiro não seria devorado pelo leão, né, pelo Estado, de modo que nós teríamos dinheiro suficiente para pagar uma educação para os filhos, nós teríamos dinheiro suficiente para pagar pela nossa saúde, porque algumas semanas atrás, quando a minha mãe teve um problema de saúde e a gente teve que levar ela na emergência, a gente teve que levar ela na emergência de um hospital particular. O que significa que nós estamos pagando, nós como família, pagamos 2 vezes pela saúde, né? Nós pagamos em primeiro lugar pela saúde pública através de impostos, uma saúde que não é boa, por isso que a gente não levou ela na UPA, né? Porque chegasse lá na UPA, ela ficaria horas e horas e horas esperando na fila, e quando chegasse a vez dela ser atendida, quem sabe se o médico que de fato fosse atendê-la iria se preocupar em realmente descobrir o problema dela. Então a gente resolveu pagar 2 vezes pela saúde. Porque é mito isso de que, não, eu vou lá na saúde, na saúde, eu vou lá na UPA e eu vou ser atendido de graça. Não está sendo atendido de graça. Tu já está pagando aquilo ali em impostos. Né? Toda a estrutura você está pagando em forma de imposto. Aquela estrutura física, a estrutura em termos de pessoal, médicos, enfermeiros, seguranças que estão lá, né, para garantir a segurança das pessoas, equipamentos que são comprados para fazer exames, medicamentos que são administrados. Nada disso é de graça, você já está pagando em imposto. Quer você faça uso, quer você não faça uso, você está pagando pela saúde. E muitas vezes a gente se obriga a pagar 2 vezes. Porque a gente sabe que se for na UPA, você não vai ser atendido muito bem. Então tu paga 2 vezes. Então, note que praticamente tudo que vai ser discutido no Brasil nos próximos meses, até a eleição, nada disso é de responsabilidade do Estado. A única responsabilidade que de fato é do Estado é a segurança pública. Aquilo que Paulo trata em Romanos 13. Os magistrados, as autoridades, são ministros de Deus para punir aqueles que fazem o mal e, por meio dessa punição, então, proteger aqueles que fazem o bem. No Brasil, então, constantemente nós estamos violando os limites das esferas de soberania sobre as quais Jesus domina. Quando nós atribuímos ao Estado
o dever de cuidar da nossa saúde, e daí tem o seguinte, né? Quando nós entregamos ao Estado a responsabilidade de cuidar da nossa saúde, nós não temos como reclamar quando o Estado diz o seguinte: olha, tem uma pandemia aí, tá? E todo mundo agora vai ter que fazer essa vacina aqui que não foram feitos testes adequados para ver se essa vacina aqui não vai causar nenhum problema em vocês, tá? Mas como eu sou responsável por cuidar da saúde de vocês, todos vocês agora são obrigados a fazer essa vacina. E como a gente vai reclamar? Nós dissemos ao Estado, por favor, cuide da nossa saúde. Né? Como vai reclamar? O médico não vai ter autonomia para, de acordo com aquilo que ele entende, de acordo com aquilo que ele aprendeu, fazer um tratamento mais adequado. Ele vai ser obrigado a fazer o quê? A seguir as diretrizes do Ministério da Saúde. E o paciente, ele também não tem autonomia para, olha, esse médico aqui diz que o melhor tratamento é esse, por essas e essas razões. Aquele outro médico diz que o melhor tratamento é esse, por aquelas e aquelas razões. O paciente, ele não tem autonomia para, não, eu não quero esse médico, eu quero aquele outro, porque eu pesquisei e eu vi que o que esse médico aqui fala tem mais sentido. Eu vi todos os testes, eu li todos os trabalhos que foram feitos mostrando a eficácia desse tratamento, e é esse tratamento que eu quero. Não, o paciente não vai poder fazer isso, porque o médico não tem autonomia para discordar daquilo que o Ministério da Saúde colocou como padrão. Então, voltando aqui ao nosso assunto, o projeto de lei proposto pelo nosso irmão deputado, o pastor Sargento Isidoro, ele viola os limites das esferas de soberania sobre as quais Jesus domina, porque nesse projeto ele coloca a palavra de Deus, a Bíblia, o texto bíblico, debaixo do controle e tutela do Estado. Mas o que é a violação dos limites das esferas de soberania sobre as quais Jesus domina? O que essa violação te ajuda a entender a como não perdoar quem te fez o mal? Muitos cristãos, infelizmente, por compreenderem erroneamente o perdão que oferecem em nome de Jesus àqueles que se arrependeram do mal que eles fizeram, esses cristãos, ao compreenderem erroneamente esse perdão, eles também violam os limites das esferas de soberania instituídas sob o domínio de Jesus, ao pensarem que o seu perdão exige que seus adversários arrependidos sejam poupados das justas consequências temporais de pecados que também constituem crimes. Talvez você não entendeu nada do que eu falei, mas eu vou dar um exemplo que vai ser fácil de entender. Houve um pastor, na verdade, um evangelista, irmão nosso, já falecido, já está agora com Jesus, na presença de Jesus. Se eu não me engano, a filha dele foi assassinada. E ele perdoou o assassino. E se eu não me engano, talvez eu esteja enganado, mas se eu não me engano, esse nosso irmão, ao perdoar o assassino, ele também fez de tudo para que o assassino não sofresse as consequências do seu crime. Porque ele entendeu que, se eu perdoei o assassino da minha filha, eu não posso permitir que ele seja condenado à cadeia, por exemplo. Porque eu perdoei. Se eu perdoei o assassino da minha filha, eu não posso permitir que o assassino da minha filha seja condenado por um tribunal.
esse entendimento do que é o perdão viola os limites das esferas de soberania instituídas por Jesus. Essa ideia de que se eu perdoei alguém, se eu perdoei o ladrão que roubou o meu carro, eu não posso querer que o juiz condene o ladrão que roubou o meu carro à cadeia, porque eu perdoei o ladrão. Ou então, se eu perdoei o homem que estuprou a minha esposa, ou a minha mãe, ou a minha filha, ou a minha irmã, eu não posso querer que o juiz condene esse estuprador, porque eu perdoei, eu o perdoei. Essa ideia é falsa, porque o perdão livra, sim, o pecador das consequências eternas dos seus pecados. Ou seja, o perdão livra o pecador do inferno. Mas o perdão jamais livra o pecador das consequências temporárias do seu pecado, principalmente quando o seu pecado constitui crime. Porque existem pecados que não são crimes, né? A mentira não é crime. Quer dizer, a mentira até pode ser crime. A mentira se torna crime quando eu estou literalmente prestando falso testemunho acerca de alguém, né? Se eu estou num tribunal, eu prestei juramento que eu vou falar a verdade. E agora eu começo a mentir no meu testemunho, ali eu estou cometendo crime. Mas a mentira que eu conto para alguém, a mentira que você conta para alguém num ambiente fora, que não seja um tribunal, essa mentira não é crime. Então existem pecados que não são crimes, não é crime, mas é pecado. E existem pecados que, além de serem pecados, são também crimes. O adultério é pecado, mas não é crime. O estupro é pecado e crime. O assassinato, o homicídio, é pecado e, além de pecado, também é um crime. Então, o perdão livra, sim, o pecador das consequências eternas dos seus pecados. Ou seja, o pecador, se de fato ele se arrependeu, com base numa fé verdadeira em Jesus, esse pecador ele vai ser livre da consequência eterna dos seus pecados, ou seja, ele não vai para o inferno. Mas isso não quer dizer que ele ficará livre das consequências temporárias do seu pecado, principalmente se o seu pecado, além de pecado, também é crime. Se o perdão oferecido também livrasse o pecador das consequências temporárias do seu pecado, quando o seu pecado constitui crime, esse perdão, apesar de oferecido em nome de Jesus, é de fato uma ofensa a Jesus. Uma vez que esse perdão viola as esferas de soberania instituídas debaixo do domínio de Jesus. No caso aqui, a igreja e o Estado. O perdão é dado na esfera da igreja. A punição do criminoso, ela ocorre na esfera do Estado. E essas duas esferas, elas são distintas. Alguém pode pensar que existe uma contradição entre Jesus ser um Salvador gracioso, que por meio da igreja perdoa os pecadores quando esses se arrependem, e simultaneamente Jesus, além de ser esse Salvador gracioso que perdoa os pecadores e se arrepende, ele também condena esses mesmos pecadores arrependidos quando os seus pecados constituem crime. Como é possível que Jesus, por meio da igreja, perdoe um assassino e por meio do Estado condene esse assassino? Como é possível que Jesus, por meio da igreja, perdoe o estuprador e por meio do Estado condene o estuprador?
Como é possível que Jesus, por meio da igreja, perdoe o criminoso e, por meio do Estado, puna o criminoso? Alguém pode pensar que existe uma contradição, mas na verdade não há contradição nenhuma, uma vez que a graça de Jesus e o seu perdão são mediados pela igreja. A igreja media a graça de Jesus. A igreja serve como medianeira do perdão de Jesus. O Estado é medianeiro da justiça de Jesus. A graça de Jesus e o seu perdão são mediados pela igreja. A igreja que, mediante a pregação do Evangelho e disciplina eclesiástica, abre e fecha, respectivamente, as portas do reino de Deus para os pecadores. E como evidência dessa afirmação, nós podemos ler alguns textos bíblicos, entre os quais a passagem que nós lemos no início dessa pregação, Mateus 16. Nós estamos em Mateus 21, né? Podemos voltar algumas páginas aqui para Mateus 26. Nós vamos ler 3 textos bíblicos, tá? O primeiro deles, Mateus 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora a parte importante para nós aqui nessa pregação: Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora Mateus 18, versículo 15. A aplicação daquilo que Jesus acabou de dizer lá em Mateus 16. Mateus 18, versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E agora João, capítulo 20. João capítulo 20, a partir do versículo 19. Isso aqui é após a morte e ressurreição de Jesus. Mateus 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Essas 3 passagens bíblicas são, de certa forma, paralelas entre si, e cada uma delas, a seu modo, ensina a mesma verdade. E a verdade é a seguinte: a graça de Deus para a salvação e o seu perdão são mediados pela igreja.
As chaves do reino de Deus foram entregues por Jesus primeiramente aos apóstolos, representados por Pedro, lá em Mateus 6. E então, por meio dos apóstolos, essas chaves foram entregues a todos os ministros da palavra. Os ministros da palavra abrem as portas do reino de Deus e declaram o perdão dos pecados para todos os pecadores que, arrependidos dos seus pecados, confessam com Pedro que Jesus é o Senhor, o Cristo, o Filho do Deus vivo, e se sujeitam à disciplina eclesiástica ordenada por Jesus em Mateus 18. É assim que os ministros da palavra abrem as portas do reino de Deus, por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho é pregado e os pecadores se achegam arrependidos dos seus pecados e confessando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo. A esses, os ministros da palavra abrem as portas do reino de Deus. A esses, os ministros da palavra dizem: os pecados de vocês foram perdoados. Não porque nós estamos dizendo isso, não. Nós estamos afirmando isso com base na autoridade de Jesus. Os ministros da palavra retêm o perdão dos pecados e fecham as portas do reino de Deus para aqueles que, ou ouvindo a pregação do Evangelho, ou sendo submetidos à disciplina eclesiástica, se recusam a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus. A estes, os ministros da palavra fecham as portas do reino de Deus. A esses, os ministros da palavra retêm os pecados, ou destes, os ministros da palavra retêm os pecados. A esses, os ministros da palavra dizem: vocês ainda não entraram no reino de Deus. A esses, os ministros da palavra dizem: os pecados de vocês permanecem, não foram perdoados. Ou seja, as sanções aplicadas pela igreja dizem respeito ao perdão dos pecados, à salvação e ao destino eterno das pessoas para quem as portas do reino de Deus foram ou abertas ou fechadas. A graça de Deus e o seu perdão, a graça de Jesus e o seu perdão, pelos quais ele salva os pecadores que se arrependem de seus pecados e creem nele, essa graça e esse perdão são mediados pela igreja. E mediante a sua igreja, Jesus estende essa graça perdoadora e salvadora até mesmo àqueles que, conforme a sua justiça e por determinação da lei de Deus, foram condenados à morte pelos crimes que cometeram. Exemplo disso é o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. 2 ladrões foram crucificados ao lado de Jesus. E esses 2 ladrões, eles estavam insultando Jesus. Mas em um determinado momento, um deles parou de insultar a Jesus. Em um determinado momento, ele demonstrou seu arrependimento de pecados. Ele manifestou arrependimento de pecados, ele demonstrou esse arrependimento de pecados, em primeiro lugar, ao reconhecer a justiça da sua condenação. Porque ele fala ao seu companheiro bandido, ladrão, o seguinte: não é correto nós estarmos insultando esse aqui que está crucificado conosco. Porque nós fizemos por merecer essa condenação. Pelos nossos pecados e crimes. Mas ele não fez nada para merecer a mesma condenação que está sobre nós. Ao se expressar dessa forma,
aquele ladrão manifestou arrependimento de pecados e fé em Jesus. E Jesus o perdoou, né? Em verdade te digo que hoje tu vai estar comigo no paraíso. Jesus perdoou aquele homem ao mesmo tempo em que concordou com a condenação que estava sobre ele. Jesus sabia que aquele homem, com justiça, tinha sido condenado à morte. E Jesus concordava com a condenação dele. Mas mesmo concordando com a condenação dele, que ocorreu na esfera criminal, Jesus perdoou os pecados daquele homem na esfera da igreja. Não há nenhuma contradição em Jesus. Em ele mediar a sua justiça pelo Estado, condenando à morte um criminoso, quando esse criminoso cometeu um crime digno de morte, ao mesmo tempo em que, pela sua graça mediada pela igreja, concede perdão e salvação ao mesmo criminoso. É por isso que em filmes que retratam, por exemplo, uma história mais antiga dos Estados Unidos, sempre é possível ver ou um padre ou um pastor conversando com aquele que vai ser, no próximo dia, enforcado. Porque os Estados Unidos, como nação fundada em base cristãs, entendeu corretamente. O Jesus que condena esse criminoso à morte pelos seus crimes, pode salvar esse criminoso da sua condenação eterna. Então a justiça dos Estados Unidos permitia um reverendo, um padre, não que o padre pudesse realmente pregar o evangelho, porque o padre nem mesmo creu no evangelho, né? Mas de qualquer forma, naqueles estados onde o catolicismo era mais forte, nos Estados Unidos, se permitia que um padre pudesse conversar com o criminoso e tentar conduzi-lo ao arrependimento. Aqueles estados onde o protestantismo era mais forte, se permitia que um pastor, um reverendo, se reunisse várias vezes, vários dias, com um criminoso que na próxima semana seria enforcado, porque se entendia que não há nenhuma contradição entre o Jesus que, por meio da igreja, salva o criminoso e, por meio do Estado, pune aquele criminoso com a morte. Então, não há nenhuma contradição em Jesus, quando pela sua justiça mediada pelo Estado, ele condena à morte um criminoso, e pela sua graça mediada pela igreja, ele concede perdão e salvação a esse mesmo criminoso, porque assim como a igreja recebeu de Jesus as chaves do reino de Deus, para com elas abrir e fechar as portas do reino de Deus aos pecadores, assim também o Estado recebeu de Jesus, do mesmo Jesus, conforme Romanos 13, a espada. A gente pode abrir em Romanos 13. Romanos 13, versículo 1. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Pois a autoridade, o magistrado, o Estado, não traz em vão a espada.
porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. O mesmo Jesus que concedeu à igreja as chaves do reino, também entregou ao Estado, às autoridades civis, aos magistrados civis, a espada. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus que entregou à igreja as chaves do reino, para com essas chaves abrir e fechar as portas do reino de Deus aos pecadores, esse mesmo Jesus entregou a espada às autoridades civis, para com essa espada punir os que cometem crime, os malfeitores, para deste modo proteger os que fazem o bem. É o mesmo Jesus. Jesus entregou, vamos falar das três esferas, né, de soberania: igreja, Estado e família. Jesus entregou à igreja as chaves do reino. Jesus entregou ao Estado a espada. E Jesus entregou à família a vara. Com as chaves do reino, a igreja abre e fecha as portas do reino de Deus para os pecadores. Essas portas são abertas aos pecadores que se arrependem e elas são fechadas aos pecadores que se recusam a se arrepender. O Estado recebeu a espada para, com essa espada, punir os criminosos e proteger aqueles que fazem o bem. E a família recebeu de Jesus a vara para, com ela, castigar os seus filhos, para, por meio deste castigo e disciplina, ensiná-los a fazer o bem. É o mesmo Jesus. O mesmo Jesus entregou à igreja as chaves do reino, ao Estado a espada e à família a vara. Então não há nenhuma contradição entre a graça e o perdão de Jesus e a sua justiça. E a razão para isso é simples. A igreja e o Estado estão ambos debaixo do domínio de Jesus e operam em jurisdições distintas. A igreja lida com a salvação eterna dos pecadores, ao passo que o Estado se ocupa da condenação terrena e justa daqueles que fazem o mal, condenado pela lei de Deus. E é uma pena e uma tragédia que alguns daqueles que se ocupam ou que ocupam cargos tanto na igreja quanto no Estado sejam completamente ignorantes disso. Eu me refiro aqui a Marco Feliciano. Não é Marcos, né? É Marco. A Marco Feliciano, que é tanto pastor quanto deputado federal. Quer dizer, ele ocupa um cargo na igreja, ele recebeu de Jesus as chaves do reino e ele ocupa um cargo no Estado. Como pastor, ele tem autoridade para abrir e fechar as portas do reino aos pecadores. Como congressista, como deputado, ele carrega a espada que Jesus concedeu ao Estado. Por quê? Porque ele tem poder de aprovar ou reprovar leis. Né? Ele tem poder de aprovar leis que punam com maior rigor os criminosos. Ele tem esse poder porque ele foi eleito deputado federal. Então, como pastor, ele tem as chaves do reino de Deus, e como deputado federal, ele tem a espada. E é trágico que alguém como ele, que está nessa posição privilegiada, é trágico que alguém como ele seja completamente ignorante acerca disso. E por que eu digo que ele é completamente ignorante? Porque ao comentar o caso de um homem, filho de um conhecido pastor e marido de uma famosa cantora evangélica, o qual foi acusado de abusar sexualmente de uma menina, ao comentar esse caso, o pastor deputado Marco Feliciano afirmou que esse caso deveria ter sido tratado internamente pela igreja, sem envolver as autoridades civis, sem envolver a polícia. Ao fazer essa afirmação,
Provavelmente Marco Feliciano estava pensando no que Paulo escreveu aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6. A gente pode abrir lá rapidamente. 1 Coríntios 6. A partir do versículo 1. Ousa algum dentre vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, ou com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Esse é um texto clássico que muitas vezes é mal interpretado. Ele é mal interpretado exatamente porque as pessoas assumem: bom, se eu não devo ir num tribunal, comparecer diante de num tribunal presidido por injustos contra o meu irmão, isso quer dizer que se alguém comete um crime contra mim, eu não devo denunciar este crime na polícia. Esse texto, muitas vezes, é aplicado dessa forma, e ele foi aplicado dessa forma por Marco Feliciano. Por isso que ele disse: olha, esse caso aí em que esse homem foi acusado de pedofilia, esse caso ele deveria ter sido tratado internamente pela igreja. Não se deveria ter envolvido as autoridades civis, não se deveria ter envolvido a polícia, nem nada disso. Tinha que ser tratado de forma interna pela igreja. O que o deputado pastor falhou em perceber é que a ordem de Paulo aqui em 1 Coríntios 6, para que os crentes resolvam as suas questões internamente na igreja, não diz respeito a processos criminais. Paulo não está falando aqui de crimes. Paulo está falando aqui de processos civis. De forma bem rápida, a principal diferença entre um processo civil e outro criminal diz respeito ao tipo de conflito que cada um deles visa resolver. O processo civil trata de disputas entre partes privadas. Nenhum crime foi cometido. É uma disputa entre partes privadas. E esse processo civil, então, que trata de disputas entre partes privadas, ele busca a reparação de danos ou a resolução de conflitos de interesse entre essas partes privadas. Já o processo criminal lida com crimes que são ofensivos à sociedade como um todo, como o roubo, o assalto à mão armada, o assassinato, o homicídio, o estupro, a pedofilia. Ações consideradas ofensivas à sociedade como um todo, buscando punir o infrator para proteger a ordem pública, para proteger o cidadão. Né? Porque que proteção um cidadão terá se os ladrões estão soltos por aí? Né? Que proteção um cidadão terá se os assassinos estão soltos por aí? Se estupradores, pedófilos
e todos os demais criminosos estiverem soltos por aí, que proteção o cidadão terá? Nenhuma. Então, o processo civil, ele quer resolver disputas entre partes privadas onde não ocorreu crime algum. Já o processo criminal lida com crimes, com o objetivo de punir o criminoso para, mediante a punição do criminoso, proteger a sociedade. O que Paulo escreveu em Romanos 13, ou melhor, o Paulo que escreveu Romanos 13, jamais afirmaria que um caso de assassinato, de estupro, de pedofilia ou outros crimes devem ser resolvidos internamente pela igreja. Não. Porque o mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios 6, escreveu Romanos 13. Digamos que eu tenho um problema contigo. E daí eu te processo. Entendeu? Nós somos duas partes privadas, né? Agora, o crime, ele lida com... não é uma pessoa física que está tentando condenar o criminoso. Não, é o próprio Estado. É o procurador da República, né? É o advogado acusador que trabalha para o Estado que está querendo a condenação daquele criminoso. Então, partes privadas eu tenho problema contigo, eu te processo, eu te coloco na justiça. Entendeu? Agora, se tu cometer um crime contra mim, por exemplo, não é eu que vou te processar, é o Estado, né? Eu faço a acusação, olha, Ana Paula cometeu esse crime aqui contra mim. E daí é o Estado que te processa, não sou eu, entendeu? Então, o Paulo que escreveu Romanos 13 e que escreveu 1 Coríntios 6, esse Paulo jamais afirmaria que um caso de assassinato, roubo, estupro, pedofilia ou qualquer outro crime deve ser resolvido internamente pela igreja. Paulo jamais afirmaria isso, pois como apóstolo, ele bem sabia que a jurisdição da igreja não diz respeito a criminosos. A igreja não lida com criminosos. A igreja lida com pecadores. Que podem ser criminosos pelos seus crimes, mas a igreja não lida com criminosos na qualidade de criminosos. A igreja lida com criminosos na qualidade de pecadores. A igreja não tem o poder de punir um criminoso, da mesma forma que a igreja não tem o poder de perdoar um criminoso. A igreja tem o poder de perdoar o criminoso do seu pecado, mas o perdão do pecado do criminoso não isenta aquele criminoso de enfrentar a justiça do Estado. Né? Então, Paulo jamais afirmaria que um caso de assassinato, estupro, pedofilia, roubo ou qualquer outro crime deve ser resolvido internamente pela igreja, e ele jamais afirmaria isso, pois ele bem sabia que a jurisdição da igreja não diz respeito à punição ou perdão de criminosos. A jurisdição da igreja diz respeito à concessão ou retenção do perdão gracioso e salvador de Jesus. Paulo bem sabia, pois foi ele mesmo que escreveu Romanos 13, Paulo bem sabia que foi o Estado que recebeu de Jesus a espada, para com essa espada tomar vingança dos criminosos, sejam eles assassinos, estupradores, pedófilos, ladrões ou qualquer outro criminoso. A igreja está habilitada, sim, para mediar para mediar e solucionar processos de ordem civil entre os seus membros. Então, voltando aqui ao exemplo, né? Eu tenho um problema com a Ana Paula. Não é que a Ana Paula cometeu um crime contra mim, não. A Ana Paula pecou contra mim. E nós dois somos membros da Igreja Evangélica da Perseverança. A igreja tem o poder de solucionar esse conflito. Porque não foi cometido crime algum. Foi cometido um pecado. Então a igreja, ela recebeu de Jesus a capacidade de solucionar esse problema. Por isso que Jesus mesmo ordenou em Mateus 18 a disciplina eclesiástica. Se teu irmão pecar contra ti,
vai entre ti e ele só. Se ele se arrepender, está resolvida a questão. Se ele não se arrepender, leve testemunhas. Se ele se arrepender com as testemunhas, está resolvida a questão. Se ele não se arrepender com as testemunhas, conte a liderança da igreja para que a liderança da igreja lidere o caso a partir daquele momento. Se houver arrependimento, conflito resolvido. Não houver arrependimento, bom, não faz parte da igreja mais. É gentil e publicano. É um pecador que precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Então a igreja está habilitada, sim, para mediar e solucionar processos de ordem civil entre os seus membros, mas a igreja não está habilitada e nem tem os recursos necessários, que é a espada, para lidar com processos criminais. Deixar a Ana Paula de lado por enquanto, vamos dizer que o Vitor cometa um crime contra mim. A igreja não tem a capacidade de punir o Vitor pelo seu crime, né? Ó, Vitor, a partir de agora, tu vai ficar nesse quarto aqui por 10 anos e tu não pode sair desse quarto aqui por 10 anos porque tu cometeu um crime contra o João. Não, a igreja não tem jurisdição para fazer isso. Ela não tem a capacidade, ela não recebeu de Jesus o poder para fazer isso. A igreja recebeu de Jesus o poder para chegar no Vitor e conclamar o Vitor ao arrependimento. Se ele se arrepender, o perdão é proclamado para ele. Mas o crime ainda tem que receber a devida punição. O perdão foi proclamado na esfera da igreja, mas o crime permanece impune na esfera do Estado. Então, no caso que nós mencionado anteriormente, que envolve a pedofilia, né, o caso comentado pelo Marco Feliciano, o máximo que a igreja poderia fazer é o que eu falei agora com relação ao Vitor, né? O máximo que a igreja poderia e deveria fazer, é, caso comprovado o abuso contra a criança, convocar o pedófilo ao arrependimento do abuso que ele cometeu. Então, proclamar o perdão do seu pecado, caso ele demonstre verdadeiro arrependimento, ou proclamar a retenção daquele pecado, a retenção do perdão dos pecados, caso ele se recuse a se arrepender do abuso, fechando deste modo as portas do reino a este homem que abusou e se recusa a se arrepender do abuso cometido. Qual é a evidência? Digamos que a igreja da qual esse homem era membro e é membro, ela não fez isso. E, na verdade, a resposta que o pastor desse homem deu é uma resposta de alguém mais corrupto do que todos os políticos brasileiros. Luciano subirá. Que se ele não se arrepender, ele não vai subir. A resposta que ele deu foi a seguinte: não, Deus me falou que eu deveria ficar em silêncio com relação a esse caso. Que eu não deveria me manifestar com relação a esse caso em que uma mãe está acusando uma mãe está acusando o homem daquela igreja de ter abusado da sua filha. Deus me disse que eu deveria ficar em silêncio. Eu sei que não foi Deus pela seguinte razão. O silêncio dele está acobertando o mal. Vamos pensar no caso da acusação ser falsa. Tá? Porque só porque alguém é acusado, não quer dizer que aquela pessoa de fato cometeu aquilo do qual está sendo acusado. Né? Então vamos pensar que a acusação seja falsa. Vamos pensar que aquele homem, de fato, não tenha abusado de criança alguma. Ao ficar em silêncio, o Luciano Subirá está permitindo que aquele homem
seja mal falado, né? Porque ele não está tentando descobrir a verdade se o membro da sua igreja de fato abusou de uma criança ou não. Ele está permitindo que todo mundo pense que aquele homem, que é inocente, seja tido como um pedófilo. Isso no caso dele ser de fato inocente. No caso dele ser culpado, ele está permitindo que um homem abusador de crianças, membro da sua igreja, não seja punido conforme o rigor da lei humana. E deixar bem claro aqui, o rigor da lei humana é menor do que o rigor da lei de Deus. Porque, segundo a lei de Deus, o estuprador deve morrer. Seja o estuprador de uma mulher maior de idade, seja alguém que estupra alguém menor de idade. A lei humana, a lei brasileira, não condena à morte ninguém. Né? Então, a lei humana ela é menos rigorosa do que a lei de Deus. Mas, de qualquer modo, ao ficar em silêncio e colocar Deus na jogada, dizendo, não, Deus me disse que nesse caso aqui era melhor eu ficar em silêncio para não... né? Eu sei que não foi Deus, porque o silêncio do Luciano Subirá é um silêncio que está permitindo a continuação da injustiça. Se aquele homem de fato é inocente, o silêncio do Luciano Subirá está permitindo que todo mundo pense que ele é de fato um pedófilo. E se ele é de fato um pedófilo e abusou daquela menina, o silêncio do Luciano Subirá está permitindo que um pedófilo fique livre. De qualquer modo, o silêncio dele é criminoso. Porque ele é alguém que se apresenta como tendo recebido de Jesus as chaves do reino, tendo a responsabilidade de exercer a disciplina eclesiástica, mas ele se negou. E ele se negou porque o homem acusado é filho de um famoso pregador e marido de uma cantora famosa, evangélica. Ele está pervertendo a igreja e o reino de Deus, e por perverter, maior pecado do que roubar o Brasil, né? Os políticos corruptos brasileiros estão roubando o Brasil. Maior pecado do que roubar o Brasil e o povo brasileiro é perverter a igreja e o reino de Deus. Então, de novo, a igreja, com relação a esse caso de pedofilia, caso fosse de fato comprovado que houve abuso, a igreja no máximo pode convocar o pedófilo ao arrependimento e, caso ele se arrependa, proclamar o perdão e dizer, olha, as portas do reino de Deus permanecem abertas para ti porque tu te arrependeu. Ou então, reter o perdão dos pecados e fechar as portas do reino de Deus, por quê? Porque se recusou a se arrepender. É gentil e publicano. E qual é a evidência de que houve verdadeiro arrependimento nesse caso? Nesse caso de pedofilia? O verdadeiro arrependimento vai levar o pedófilo, que foi perdoado no contexto da igreja, a se apresentar à polícia e confessar o seu crime. Pois assim como o ladrão na cruz, se ele de fato se arrependeu, ele vai reconhecer ser absolutamente justo que ele seja punido até mesmo com a morte, conforme determina a lei de Deus. O verdadeiro arrependimento de um criminoso é testado pelo arrependimento do ladrão na cruz. O arrependimento do ladrão na cruz levou ele a reconhecer a justiça da sua punição. Se o criminoso diz, não, eu fiz isso aqui, mas eu não mereço ser punido, então não houve arrependimento verdadeiro. Ou por desconhecer que a igreja e o Estado
na terminologia de Abraham Kuyper, constituem duas esferas de soberania distintas sobre as quais Jesus domina, ou então por tentar fazer média tanto com o pai pregador famoso e com a esposa cantora famosa, o pastor deputado Marco Feliciano demonstrou não ser um bom ministro da palavra e também não ser um bom deputado federal. Ele falhou tanto como pastor como deputado. Como pastor, ele deveria estar preparado para repreender os magistrados civis por rejeitarem a lei de Deus e se recusarem a punir com a morte assassinos, estupradores e pedófilos. E como deputado federal, ele deveria trabalhar para conformar a legislação brasileira à justiça da lei de Deus. Outra que falhou nesse caso foi a Baby do Brasil. Ela expressou opinião semelhante à de Marco Feliciano, afirmando que quem sofreu abuso sexual deve perdoar o seu abusador. E ao afirmar que a vítima deve perdoar o seu abusador, ela quis dizer que a vítima não deve procurar a polícia para denunciar o seu abusador. Esse foi o sentido do que ela disse. Não, tem que perdoar. É óbvio que tem que perdoar. Se houver arrependimento, né? O cara abusou. Se houver arrependimento verdadeiro, sim. O perdão é obrigatório. Jesus ordena o perdão. Mas, de novo, perdoar alguém não significa livrar aquela pessoa das consequências justas do seu crime. E é aqui que nós observamos como as falas de Marco Feliciano em Baby do Brasil são extremamente prejudiciais à causa de Cristo e do Evangelho no Brasil, porque essas falas parecem demonstrar que a igreja brasileira, que os crentes brasileiros, que os cristãos brasileiros, que os evangélicos brasileiros, eles são, de fato, pessoas que querem acobertar o mal e querem proteger os maus. A igreja deve cobrir uma multidão de pecados, sim, para aqueles que se arrependem de seus pecados. Mas a igreja não tem poder para perdoar ou condenar criminosos. Então, quando o pecado constitui crime, o crime deve ser resolvido pelas autoridades competentes, ordenadas pelo próprio Jesus, segundo Romanos 13. Então, é óbvio que a vítima de abuso sexual deve perdoar o seu abusador, caso ele, com arrependimento, procure a sua vítima para confessar o mal que ele fez e tentar reparar os danos que lhe causou. Mas esse perdão oferecido em nome de Jesus e na jurisdição da igreja jamais deve ser confundido com impunidade na esfera criminal. Considere um cenário terrível. Você pode abrir comigo, vai abrindo comigo em Romanos 12. Enquanto você abre em Romanos 12, considere um cenário terrível no qual alguém mata uma pessoa a quem você ama. Pode ser o cônjuge, pode ser o pai, pode ser o filho, pode ser o irmão, a irmã. Sim. Romanos 12. Então, considere esse cenário terrível. Alguém matou uma pessoa que você ama. Deus determina que, havendo um verdadeiro arrependimento por parte do assassino, você o perdoe em nome de Jesus.
Mas esse perdão que você, em nome de Jesus, estendeu ao assassino, não te obriga a fazer de tudo para livrar o assassino ou fazer qualquer coisa para livrar o assassino de enfrentar as consequências terrenas do seu terrível crime. Nós afirmamos isso em função do que Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você não deve se vingar a si próprio contra aquele que matou a pessoa que você amava. Você não deve vingar-se a si próprio, porque Deus reservou para si esse direito de vingança. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, Deus afirmando em Deuteronômio 33, ou melhor, 32, versículo 35, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E qual é o método preferido de Deus exercer a sua vingança contra aqueles que fazem o mal? A resposta a essa questão está na continuação do texto. O método preferido por Deus para exercer a sua vingança contra aqueles que fazem o mal são as autoridades humanas. São as sanções que as autoridades humanas, ordenadas por Deus, impõem aos criminosos e malfeitores. Porque olha como o texto continua. Nós vemos o versículo 19, né? Em que Deus reserva para si o direito de vingança. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Agora, Romanos 13. Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois a autoridade, o magistrado, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal. Deus reserva para si o direito de vingança. E a autoridade civil, o magistrado civil, o Estado, é o vingador de Deus para castigar quem faz o mal. A vingança pertence a Deus, e Deus entregou essa vingança a quem? Ao magistrado civil. O magistrado civil exerce a vingança de Deus, em nome de Deus, contra aqueles que fazem o mal. O magistrado civil é o ministro de Deus e vingador da parte de Deus para castigar quem faz o mal. Então, se o assassino que matou a pessoa que você ama demonstrar verdadeiro arrependimento, conforme nós definimos na pregação passada, você deve sim, em nome de Jesus, perdoar. Mas ao perdoar este assassino, você jamais deve pensar que Jesus requer que você trabalhe para o assassino não ser condenado num tribunal humano. O perdão que você estendeu ao assassino mediante o arrependimento verdadeiro dele, esse perdão livra, caso esse assassino de fato tenha se arrependido por ter fé em Jesus, esse perdão livra aquele assassino das consequências eternas dos seus pecados. Mas com respeito às consequências terrenas dos seus pecados, que também são crimes, essas consequências não são desfeitas pelo teu perdão. Jamais, essa aqui é a proposição principal dessa mensagem. Jamais confunda
o perdão oferecido em nome de Jesus na jurisdição da igreja com a indisciplina no contexto familiar ou com a impunidade na esfera criminal. Jamais confunda isso. Não confunda o perdão com indisciplina no contexto familiar. Não confunda perdão com impunidade na esfera criminal. Porque se você confundir uma coisa com a outra, o teu perdão vai ofender a Jesus. Esse perdão vai ofender a Jesus porque ele viola os limites das esferas de soberania instituídas debaixo do domínio de Jesus. Então, de novo, a proposição principal dessa mensagem. Jamais confunda o perdão oferecido em nome de Jesus, na jurisdição da igreja, com a indisciplina no contexto familiar ou com a impunidade na esfera criminal. Aqui nós citamos 3 esferas de soberania. A igreja, o Estado e a família. Como você não confundirá o perdão oferecido em nome de Jesus, na jurisdição da igreja, com a indisciplina no contexto familiar? Da seguinte forma: se uma criança ou adolescente pecar contra você, conte aos seus pais o mal que o seu filho ou a sua filha fez. Faça isso, porque é da competência dos pais daquela criança ou adolescente disciplinar os seus filhos quando eles fazem o mal, para que então aprendam a fazer o bem. Se a criança ou adolescente te procurar para, com arrependimento, confessar o seu pecado e restituir o prejuízo que ela te causou, ofereça a essa criança ou adolescente, em nome de Jesus, o teu perdão. E então explique à criança ou adolescente que, mesmo após perdoá-la, você tem a obrigação de contar o que ela fez aos seus pais. Talvez após perdoar aquela criança ou adolescente, você pense: não, essa criança não precisa ser disciplinada pelos seus pais porque ela já se arrependeu. Não compete a você tomar essa decisão. Porque você não é pai daquela criança. Você não é mãe daquela criança. A criança se arrependeu? Que bom, perdoe. Mas explique para ela, diz: olha, eu te perdoei, mas eu preciso contar aos teus pais o que tu fez. É injusto, é errado eu esconder dos teus pais aquilo que tu fez. Então, uma criança ou adolescente pecou contra você, conte aos pais. Conte aos pais mesmo se aquela criança tiver se arrependido. Conte aos pais, porque é a eles que compete decidir acerca da disciplina do seu filho e da sua filha. E no caso da criança ou adolescente ter se arrependido, relate aos pais o pecado que o filho ou filha deles cometeu e relate também o arrependimento deles. Diga: olha, o teu filho e a tua filha, ele fez isso, 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 mas eles se arrependeram. Eles vieram até mim, eles confessaram, eles pediram perdão, eles estão dispostos a ressarcir o prejuízo que eu tive. E eu estou contando isso para vocês porque é errado eu esconder isso de vocês. Compete a vocês decidir se vocês vão disciplinar ou não o filho de vocês pelo mal cometido. Porque se você impedir que aquela criança seja disciplinada pelos pais, é possível que aquela criança não aprenda a lição que ela deve aprender. Então, jamais confunda o perdão oferecido em nome de Jesus, na jurisdição da igreja, com indisciplina no contexto familiar. Não, você perdoou no contexto da igreja. Mas a família é uma esfera diferente da esfera da igreja. Os pais é que devem decidir sobre a educação dos seus filhos.
Então, jamais confunda o perdão oferecido em nome de Jesus na jurisdição da igreja com indisciplina no contexto familiar. Porque se você confundir uma coisa com a outra, o teu perdão ofenderá a Jesus. E vai ofender a Jesus porque Jesus vai perceber que você está violando os limites das esferas de soberania sobre as quais ele exerce domínio, ou sobre as quais ele exerce domínio. Você está confundindo igreja com família. Quando Jesus afirma que a igreja tem as chaves do reino, a família tem a vara. Como você não confundirá o perdão oferecido em nome de Jesus na jurisdição da igreja com a impunidade na esfera criminal? Simples. Se alguém pecar contra você e este pecado constituir crime, compareça perante as autoridades competentes e denuncie a elas o crime do qual você foi vítima. Faça isso, pois compete aos magistrados civis punir os criminosos e malfeitores para, deste modo, proteger os cidadãos que fazem o bem. Se a pessoa que cometeu o crime contra você te procurar para, com arrependimento, confessar o seu pecado, que é crime, e restituir o prejuízo que ela te causou, ofereça a ela, em nome de Jesus, o teu perdão. Mas, de novo, não pense por um segundo sequer que o perdão que você, em nome de Jesus e na jurisdição da igreja, ofereceu a essa pessoa, não pense que você agora deve trabalhar pela não condenação da pessoa que cometeu o crime contra você. O perdão no contexto da igreja é uma coisa completamente diferente da punição criminal que Jesus ordena seja imposta aos criminosos pelos magistrados civis. Se essa pessoa te pressionar a não testemunhar contra ela ou a testemunhar a favor dela, porque afinal de contas você a perdoou, explique que você não pode prestar falso testemunho. Você já foi na polícia denunciar o crime. E agora você não pode voltar atrás, porque voltar atrás é falso testemunho. Né? O voltar atrás é dizer o seguinte: olha, aquilo que eu falei antes, aquilo é mentira. Não. E além disso, é falta de amor. Né? Porque quem garante que aquela pessoa de fato está arrependida? E quem garante que se você deixar de testemunhar contra ela, ela não vai cometer o mesmo crime ou um crime pior contra outra pessoa? Então, se essa pessoa te pressionar a não testemunhar contra ela ou a testemunhar a favor dela, explique que você não pode prestar falso testemunho e que o perdão que você ofereceu a ela foi dado em nome de Jesus no contexto da igreja, mas que esse mesmo Jesus exige que o Estado, que as autoridades civis, punam os malfeitores semelhantes a ela. Se essa pessoa insistir, continuar insistindo para você não testemunhar contra ela ou para você testemunhar a favor dela, comunique isso às autoridades competentes. Diga, ó, fulano de tal está me pressionando para eu não testemunhar contra ele. Isso é outro crime. Intimidação de testemunhas. Comunique essa insistência às autoridades competentes e desconfie do arrependimento daquela pessoa. Porque, de novo, o arrependimento de todo e qualquer criminoso é medido pelo ladrão na cruz. O criminoso que verdadeiramente se arrependeu reconhece que ele deve ser punido. Conforme a pregação passada, como perdoar quem te fez o mal? Retribua o mal recebido com um bem,
Pregue o evangelho à pessoa que pecou contra você, para que arrependida ela confesse o mal que te fez e o prejuízo que te causou. E então, havendo arrependimento de pecados, a confissão do mal e a restituição do prejuízo, deixe de imputar a essa pessoa a culpa pelo mal e prejuízo causados. Como não perdoar quem te fez o mal? Jamais confunda o perdão oferecido em nome de Jesus na jurisdição da igreja com a indisciplina no contexto familiar ou com a impunidade na esfera criminal. Se você confundir uma coisa com a outra, você está perdoando de forma errada. Você está perdoando de uma forma que Jesus não perdoa. Então, de novo, como perdoar quem te fez o mal? Retribua o mal recebido com o bem. Prega o evangelho à pessoa que pecou contra você, para que arrependida ela confesse o mal que te fez e o prejuízo que te causou. Havendo arrependimento de pecados, confissão do mal, restituição do prejuízo, deixe de imputar a essa pessoa a culpa pelo mal e prejuízo que ela te causou. Como não perdoar quem te fez o mal? Jamais confunda esse perdão que você ofereceu com indisciplina no contexto familiar ou com impunidade na esfera criminal.